sejam bem-vindos à segunda temporada do Simplificando a Jornada. Jamais imaginei que entre uma temporada e outra teríamos aí 1 ano de diferença, uma mudança de estado, uma gravidez, um filho nascendo, mas dessa forma, né, que o Senhor faz, as coisas são muito diferentes, né, daquilo que a gente pensa. Os planos dele são muito melhores, maiores do que os nossos. E nessa segunda temporada, assim, tô muito animada para aquilo que o Senhor vai falar conosco. Já escrevi bastante coisa e tô, assim, feliz de poder compartilhar com vocês novamente por meio aqui do nosso podcast. E a gente vai falar muito sobre estabelecer as prioridades. Buscar, né, aquilo que é importante antes daquilo que é urgente. E para esse primeiro episódio, a gente vai estar falando sobre buscar intimidade com Deus. E como é importante, né, a gente ser íntimo de Deus. Então, vamos lá. E a primeira coisa que eu queria falar é que para simplificar a nossa jornada, a gente precisa buscar intimidade com o Senhor. Na temporada anterior, a gente falou sobre várias coisas que complicam a nossa jornada e nós entendemos que aquilo que é mais importante, que a gente mais precisa buscar é a presença de Deus, porque sem Ele tudo fica muito complicado. E por isso que nessa segunda temporada nós vamos focar no nosso relacionamento com Deus e em estabelecer essas prioridades na nossa vida. E hoje, né, nós vamos falar sobre buscar intimidade com Deus. Então, vamos pensar, né, como a gente pode se tornar mais íntimo do Senhor. A palavra nos diz em Tiago 4:8, para nos aproximarmos dele, que ele também vai se aproximar de nós. E isso acontece de forma recíproca. À medida que nós nos envolvemos com ele, ele também se envolve conosco. E como isso é precioso, né? Um Deus tão grande e poderoso que decide se aproximar de nós, que somos tão pequenos e falhos. Quando nós entendemos a importância de ser íntimo de Deus, nós passamos a priorizar isso na nossa vida, de forma intencional, como uma escolha mesmo, né? Todos os dias. E eu acho interessante a gente analisar a nossa rotina, aquilo que a gente faz todos os dias, porque é isso que mostra onde está o nosso coração, no que estamos investindo o nosso tempo e, consequentemente, a forma como nós estamos vivendo a nossa vida. Quando a gente analisa, né, a gente vê que muitas vezes a gente deixa de fazer coisas importantes para gastarmos o nosso tempo de maneira negligente. Então a gente acaba gastando de qualquer forma. E a verdade é que enquanto nós não tornarmos o relacionamento com Deus uma prioridade na nossa vida, nós vamos continuar vivendo um evangelho medíocre, raso e sem profundidade alguma. E a palavra que Deus entregou a Ezequiel mostra que existem águas que dão nas canelas, águas que dão nos joelhos, águas que dão nos lombos e que existem águas que se passam a nado. E uma vez eu estava pensando, né, nessa passagem, meditando, e eu consegui enxergar esse rio. E tinham várias pessoas atrás de mim e várias pessoas na minha frente. E olhando assim para os meus pés, eu via que as águas estavam dando nos meus joelhos. Eu ainda tinha o controle. Eu ainda podia entrar e sair do rio a hora que eu quisesse. E eu estava em uma profundidade medíocre. E hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto eu estava valorizando o controle na minha vida naquela época. O quanto eu buscava saber os riscos, o quanto eu calculava muito. Hoje, né, eu não sei exatamente onde que eu tô nesse rio, porque já faz um tempo, né, que isso aconteceu, né, que eu consegui enxergar dessa forma, mas eu creio que eu já dei alguns passos a mais em busca de encontrar essas águas que se passam a nado. E eu queria te dizer que hoje você tem a oportunidade, né? Que todos os dias, na verdade, você tem uma oportunidade, dia após dia, de se envolver mais com o Senhor, de edificar na sua casa um altar e de escolher priorizar a presença dEle. Então, que você faça, né, a sua escolha. E a palavra já nos afirma que basta você se aproximar dEle, que a resposta dEle para você vai ser se aproximar de volta.
Então, que você peça ao Senhor para te ajudar a buscar a Ele com todo o seu coração. Que você possa experimentar dele de uma maneira mais íntima e profunda. E é isso, eu espero que você tenha gostado, que esse podcast tenha falado ao seu coração e compartilha com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E até o próximo episódio.